tudo bem com vocês? Chegamos em mais um domingo, ainda estamos em casa, eu aqui na minha, vocês na casa de vocês, mas hoje é um domingo muito especial. É o domingo onde todo mundo celebra a Páscoa. E hoje nós vamos ouvir uma história linda daqui a pouquinho. Mas agora, como a gente já está acostumado, esse primeiro momento é o momento do louvor. E agora a gente vai aprender uma canção e a Bibia vai vir ensinar os gestos pra gente e cantar com a gente. Vamos lá? Vem, Bibia! Aí. Então vamos lá, pessoal. A música fala o seguinte: Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom pra mim. A segunda parte fala assim: quando eu me lembro que Ele fez por mim, eu nunca volto atrás, volto atrás, volto atrás. Quando eu me lembro que Ele fez por mim, eu nunca volto atrás, volto atrás. A terceira parte fala o seguinte: não, não, nunca, nunca, ha, ha, ha. Eu nunca volto atrás, volto atrás, volto atrás. Não, não, nunca, nunca, ha, ha, ha. Eu nunca volto atrás, volto atrás. Então vamos lá cantar? Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom pra mim. Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom pra mim. Quando eu me lembro que Ele fez por mim, eu nunca volto atrás, volto atrás, volto atrás. Quando eu me lembro que Ele fez por mim, eu nunca volto atrás, volto atrás. Não, não, nunca, nunca, ha, ha, ha. Eu nunca volto atrás, volto atrás, volto atrás. Não, não, nunca, nunca, ha, ha, ha. Eu nunca volto atrás, volto atrás. Deus é muito bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom pra mim. Amém! Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe as nossas famílias. E agora a tia Mical vai chegar para contar uma linda história. Vamos ouvir? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô com muita saudade de cada um de vocês. Mas enquanto a gente ainda não pode se ver, a gente vai se encontrando por aqui. Que cântico lindo que nós aprendemos ainda há pouco com a tia Malca, não é verdade? A tia Malca e a Bibia. Deus é muito bom pra mim. Que coisa maravilhosa, Ele é muito bom mesmo. Para nossa história de hoje, eu vou precisar da sua ajuda. E antes de começar a nossa história, eu trouxe algumas coisas aqui que nós vamos descobrir o tema da nossa história de hoje. Tá bom? Você me ajuda? Então vamos lá. Eu vou começar com alguns objetos e aí você vai aí da sua casa me dizendo que tema você acha que vai ter a nossa história de hoje. Vou começar com este aqui. Olha só! Um coelho, ai que fofo! Um coelho. Será que a nossa história de hoje vai falar sobre coelho? Será qual vai ser o tema da nossa história? Mas eu tenho mais uma aqui, gente. Olha que fofinho. Coelho e cenouras. O que vocês acham? Eu acho que algumas crianças já estão pensando aí qual vai ser o nosso tema. Mas eu tenho mais coisas. Olha o que eu tenho aqui. Ovos coloridos. Quem já fez desses? Vocês já fizeram desses? Ovos coloridos. Algum palpite por aí? Alguém aí já tá dizendo qual vai ser o nosso tema? Mas ainda tem mais. Mas olha o que eu tenho aqui. Meu Deus, que ovo enorme! Ovo de Páscoa. Agora eu aposto que todo mundo aí em casa já falou qual vai ser o nosso tema. Será que vai ser Páscoa? Um ovo gigante de Páscoa desse aqui. Mas eu tenho mais uma coisinha por aqui.
Olha só, uma caixinha de presente e sabe o que é isso? Surpresinhas que geralmente vêm com o ovo de Páscoa, não é verdade? Presentinhos que assim, geralmente não vêm em caixinhas, mas vêm em potinhos assim, eu sei que as crianças ficam doidas para ganhar um ovo que tem uma surpresinha, não é? Eita, gente, então eu acho que vocês descobriram então qual vai ser o nosso tema de hoje, Páscoa. E se eu falar para vocês que a gente realmente lembra disso aqui, né, quando a gente fala de Páscoa, mas se eu contar para vocês que a verdade sobre a Páscoa, a verdadeira história sobre a Páscoa, não tem nada a ver com essas coisas que nós colocamos aqui. Acredita? É isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos descobrir qual é a verdadeira história da Páscoa. E aí, antes da gente começar a nossa história, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Olha só, aqui a gente tem coelhos, tem ovos coloridos, mas vamos lá. Coelhos botam ovos? Eu nunca vi um coelho que bota ovos. Você já viu? Não tem mesmo. O coelho é um animalzinho mamífero. Os mamíferos nascem da barriga da mamãe, não botam ovos, não é verdade? Tem outros bichos que botam ovos. Vamos ver se você lembra de alguns? Vamos lá? Galinha. A galinha bota ovos, não é? Que mais? O pato, o urubu, as calopsitas, né? Todas as aves, elas botam ovos, elas nascem dos ovos. Tem outros bichos também que não são aves e que botam ovos, mas não os mamíferos, não os coelhinhos. Temos, por exemplo, as cobras nascem dos ovos. As borboletas também, ovos bem pequenininhos, mas elas põem ovos, sabiam? Mas, gente, o coelho não coloca ovos, ele não nasce dos ovos. E aí, que coisa, que sentido faz isso, né? O que isso tem a ver com a Páscoa? Num país muito longe daqui, algumas pessoas criaram esses personagens, essa ideia de coelho e ovos coloridos e ovos de chocolate e fizeram disso um folclore. E até que esse folclore chegou aqui no Brasil, né? Mas é uma história, uma lenda, um folclore, não é uma história verdadeira. Hoje nós vamos aprender com a ajuda deste ovo aqui, que eu já vou contar para vocês. Nós vamos aprender a verdadeira história da Páscoa. Uma história que é verdade, não é folclore. É uma história que aconteceu mesmo. Vamos descobrir? Aqui está o meu ovo. Há muito tempo atrás, viveu um homem aqui na Terra chamado Jesus. Você já ouviu sobre ele, não é verdade? Então, Jesus, ele nasceu como um bebezinho, assim como eu e você. Mas ele foi crescendo, se tornou uma criança, ele ajudava o pai dele na carpintaria que o pai dele tinha, né? Que era um lugar onde eles faziam mesa, cadeira, faziam muitas coisas de madeira. Ele ajudava o pai dele lá, ajudava a mãe dele também, mas ele foi crescendo e se tornou um homem. E quando ele se tornou homem, ele fez muitas coisas maravilhosas aqui na Terra. Eu poderia até passar muito tempo falando sobre as maravilhas que ele fez, mas eu quero pegar principalmente a parte da última semana de vida dele, que é justamente o que aconteceu nessa última semana que nos traz o sentido e a verdade sobre a Páscoa, tá bom? Então vamos lá. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Discípulos é como um aluno, um aprendiz. E ele tinha 12. Ele sempre andava com esses ajudantes, com esses discípulos. Então, um dia, eles decidiram ir para Jerusalém, que era uma outra cidade, para eles celebrarem a Páscoa. Então, já existia a Páscoa? Já. A Páscoa já era uma festa, uma celebração que eles tinham para se lembrar de um tempo que eles viveram, o povo, esse povo do qual veio Jesus, eles viveram num lugar no Egito há muitos anos antes de Jesus. E aí eles não tinham uma vida boa lá. Eles eram escravos, sofreram muito. Mas Deus permitiu esse tempo que eles passaram lá. E aí a Páscoa era um evento, era uma festa que eles celebravam para se lembrar de que eles não mais viviam no Egito,
de que Deus tinha permitido que eles ficassem livres, que eles saíssem de lá. Essa festa deles era para se lembrar dessa passagem de uma vida muito difícil, uma vida como escravos, uma vida que não era livre, que não trazia liberdade para eles, para uma vida nova, uma vida com liberdade. Jesus estava indo para Jerusalém, para celebrar a Páscoa com seus discípulos. E aí ele pediu para que 2 desses discípulos fossem até um povoado que era perto de Jerusalém para pegar uma jumentinha. E aí Jesus falou, olha, vocês vão lá, quando chegar num determinado lugar, vocês vão encontrar uma jumentinha amarrada. E vocês vão pegar ela e vão trazer para mim. Se alguém perguntar para vocês por que vocês estão pegando, vocês vão dizer que vocês vão pegar emprestado, mas que porque eu preciso dela. Tudo bem, aconteceu dessa forma. Os discípulos foram, acharam a jumentinha do jeito que Jesus tinha falado e levaram até Jesus. Chegando até Jesus, eles tiraram a capa que eles usavam, a roupa, assim, o manto que eles usavam por cima da roupa e forraram as costas da jumentinha para que Jesus pudesse sentar e fosse o resto da viagem até Jerusalém. Mas olha só, quando foi chegando em Jerusalém, o povo da cidade de Jerusalém já estava ouvindo que Jesus chegaria. Muitas pessoas na cidade já tinham ficado sabendo que ele estava chegando. E aí, crianças, muitas pessoas se reuniram nas portas da cidade, na entrada da cidade e pegaram ramos de palmeiras, que é uma árvore alta, pegaram ramos de palmeiras para poder ver Jesus entrar. E olha que coisa, elas pegaram esses ramos de palmeiras e ficaram colocando no chão e formaram como se fosse um tapete para Jesus passar. Além dos ramos de oliveira, de palmeiras, elas pegaram as suas próprias capas e colocaram assim no chão para que Jesus fosse entrando e passando naquele tapete, né, de entrada. Ao mesmo tempo que elas faziam isso, elas cantavam: Hosana, Hosana, bendito seja o rei que vem em nome do Senhor. Olha só, o rei. Jesus estava tendo uma entrada em Jerusalém como um rei. E aí, muitos se lembraram que muitos anos antes disso, um profeta, que era um homem que Deus dizia o que ele queria falar para as pessoas, um profeta tinha dito que o Messias viria e que ele entraria em Jerusalém daquela forma. Naquele dia, uma promessa estava se cumprindo. E aí foi, Jesus seguiu com seus discípulos e foi até Jerusalém. Na verdade, quando eles chegaram lá, era um domingo. E Jesus, naquela semana, fez muitas coisas naquela cidade. Muitas coisas importantes aconteceram. Já estava chegando próximo do dia de celebrar a Páscoa e os discípulos não sabiam onde eles iam celebrar. E aí Jesus chamou 2 deles e falou assim, olha, eu quero que vocês vão organizar e preparar o nosso lugar onde a gente vai celebrar a Páscoa. E aí os discípulos falaram, mas aonde vai ser? A gente não sabe onde vai ser. Aí Jesus novamente deu uma ordem para eles. Ele falou assim, olha, vocês vão encontrar um homem carregando um pote de água. Vocês vão seguir esse homem e na casa que ele entrar, vocês vão entrar também. Quando chegar lá, vocês vão avisar o dono da casa, vocês vão perguntar qual é o lugar separado pra gente que a gente vai poder celebrar a Páscoa. E assim foi. Quando chegou já no dia mesmo deles celebrarem a Páscoa, na quinta-feira, Jesus foi com seus discípulos para lá. E aí nesse dia, depois que ele lavou os pés dos seus discípulos, eles sentaram-se à mesa e foram celebrar a Páscoa. Jesus então pegou o pão que eles colocaram, né? Os discípulos arrumaram toda a mesa, colocaram pão, colocaram até um cordeiro, que era um animal que eles matavam para comer naquele dia da Páscoa. E aí Jesus deu graças pelo pão, ele orou agradecendo a Deus por aquele pão que eles tinham. E aí ele partiu, entregou um pedacinho para cada um e cada um comeu. Mas antes de comer, Jesus falou assim, olha, peguem e comam, porque esse é o meu corpo que vai ser machucado por causa de vocês. E aí os discípulos não entenderam muito bem, não. Depois, Jesus pegou
um cálice de vinho, que era uma bebida da uva, né? Como um suco de uva que eles tinham o hábito de beber. E Jesus pegou aquele cálice de vinho, elevou também e deu graças por aquele vinho, e aí repartiu entre os discípulos e falou para eles, entregou um pouco para cada um, né, e disse para eles, falou assim, olha, bebam, este é o meu sangue que vai ser derramado pelo pecado de todos. Gente, os discípulos, muitos deles, não entenderam nada porque Jesus estava falando aquilo. Eles não compreenderam. Como assim a gente não vai comer esse pão que é o corpo dele? Não tinham entendido nada. Mas terminaram ali a sua refeição, aquele momento. Foi um momento em que Jesus conversou muito tempo com eles, falou sobre muitas coisas para eles. Jesus até comentou nesse dia que um daqueles 12 discípulos, 12 ajudantes dele, iria traí-lo. Olha só, por causa de 30 moedas de prata, um daqueles discípulos iria entregar Jesus, porque embora tinham muitas pessoas que gostassem de Jesus e gostavam do que ele falava e do que ele fazia, muitos outros não gostavam. Falavam mentiras sobre ele, ficavam inventando coisas sobre ele. E Judas, que foi um dos discípulos de Jesus, acreditou nessas conversas, falou mentiras sobre Jesus e entregou Jesus para soldados romanos, para pessoas que queriam pegar Jesus, que achavam que ele não devia ficar vivo. Olha só, Judas então, por causa de 30 moedinhas de prata, entregou o amigo. Infelizmente, crianças, o coração de Judas não estava voltado para o que Jesus estava ensinando. Ele estava sempre andando com Jesus, mas ele não estava com o coração voltado para Deus. Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus. E muitas vezes a gente fala sobre ele, a gente aprende sobre ele, mas muitas vezes a gente não deixa o nosso coração tão próximo do que precisa ser, da gente realmente imitar, tentar imitar, porque nós somos pecadores e a gente não consegue fazer tudo certo mesmo, mas nós temos que pedir sempre a graça dele. E aí já nós vamos entender tudo isso, qual foi a maior prova que ele nos deu do amor dele. Depois de um tempo que Jesus estava com os discípulos, que eles conversaram muito, Jesus falou assim para os discípulos, olha, eu quero ir para um lugar, porque eu estou querendo orar um pouquinho. E aí, Jesus, junto com seus discípulos, ele chamou alguns para ir com ele, e aí alguns foram, né? Judas, nesse momento, nem foi. Quando Jesus saiu para um jardim, se chamava Getsêmani, ele saiu para orar junto com esses discípulos. Judas já foi lá fazer o que ele achava que tinha que fazer. Ele já tinha ganhado as 30 moedas de prata e ele tinha prometido que ele mostraria onde Jesus estaria. E aí ele foi. Mas os outros discípulos foram com Jesus. E Jesus estava, embora tivesse sentindo a alegria de poder cumprir a missão dele, que ele veio ficar na terra um tempo e veio cumprir uma missão, ele estava feliz por isso. Mas, por outro lado, o coração dele estava muito triste, ele estava muito agoniado, porque ele sabia do que viria. E aí ele foi orar. Alguns dos discípulos, a maioria deles, ficaram dormindo, não aguentaram ficar orando com Jesus e dormiram, pegaram no sono. Jesus, num determinado momento, estava sentindo tanta dor no seu coração, tanta agonia, que o suor dele era sangue. Olha só, imagina que sofrimento esse, né? Mas só estava começando. Quando Jesus estava orando, isso já era de madrugada, quando ele foi ouvindo e ele viu que Judas estava vindo, mas não estava indo só. Ele acordou os discípulos e falou, olha, acordem, eis que está vindo aquele que me trai, aquele que me traiu. E aí, crianças, Judas chegou junto com um monte de soldados romanos, pessoas que não gostavam de Jesus e que falavam mentiras sobre ele. E aí, neste momento, eles amarraram Jesus, amarraram as mãos de Jesus com a corda e o levaram. Levaram primeiro para um lugar, para a casa de um homem chamado Caifás. Caifás era como o maior líder que a igreja tinha naquela época.
E eles levaram Jesus para lá, para resolverem o que iriam fazer com Jesus. Jesus ficou lá um tempo, eles falaram algumas coisas, mas depois decidiram levar ele para o palácio onde morava o governador. O nome dele era Pilatos. E aí lá no palácio de Pilatos ficou aquela confusão, um monte de gente gritando, falando que Jesus tinha que morrer, um monte de gente falando mentiras. Os amigos dele, as pessoas que gostavam dele, que criam nas coisas que ele falava, que acreditavam, estavam lá também, muitas chorando, achando muito ruim o que estava acontecendo com ele. Mas muita gente estava lá gritando, zombando de Jesus. E aí o governador permitiu que ele fosse açoitado. Sabe o que isso significa? Que eles colocaram Jesus amarrado num tronco, num lugar lá, para chicotear Jesus. Crianças, muito triste o que fizeram com Jesus. É até difícil de falar tantas coisas tristes que fizeram com Jesus. Eles pegaram então um chicote e chicotearam as costas de Jesus, todo o corpo dele. Mas fizeram isso tantas vezes e eram chicotes tão terríveis que quando eles batiam em Jesus e batiam em Jesus, batiam em Jesus, o sangue derramava. Imagine o sofrimento dele, imagine toda essa dor que ele sentiu. Eu imagino que nesse momento, alguns dos discípulos dele que estavam por lá, olhando aquela situação, se lembraram que quando ele repartiu o pão e entregou para cada um, ele disse que aquele pão naquele dia ia representar o corpo dele, que ia ser machucado, que ia ser muito machucado. Não bastava as chicotadas nas costas, eles começaram a zombar de Jesus, a gritar, a rir, cuspir na cara dele, falar tantas coisas feias, mentiras que ele tinha feito, coisas tão horrendas sobre Jesus. E como se não bastasse as chicotadas, com essa zombaria toda, eles ficavam falando: ah, os seus seguidores não falam que você é o rei dos judeus? Não, todo rei merece uma coroa, então você vai ter que ter a sua coroa. E aí olha o que fizeram? Fizeram uma coroa de espinhos, mas espinhos tão finos. E aí colocaram aquela coroa na cabeça de Jesus. Crianças, imagina, um espinhozinho na nossa mão, às vezes, né? Quando a gente pega um espinho, pequenininho que ele seja, como dói, como fica ruim, que a gente se incomoda, enquanto não tira, a gente não consegue ficar bem, né? Imagina uma coroa de espinhos na cabeça. O sangue dele jorrava, derramava assim no corpo dele todo. E aí, eu penso também que nesse momento os discípulos se lembraram de que quando ele entregou o vinho, aquela bebida da uva para eles, ele tinha falado: este é o meu sangue que será derramado pelo pecado de todos. Crianças, e de fato foi desse jeito. O sangue dele foi derramado. E aqueles soldados achavam que ainda tinha que fazer mais. Eles achavam que não estava tudo bem não. Que não bastavam só as chicotadas, não bastavam só aquelas surras que eles davam neles. Não bastava, não era suficiente. Sabe o que o povo ficava gritando? Ficavam falando assim: não, ele tem que morrer, coloquem ele na cruz, crucifiquem-no. Eles ficavam gritando dessa forma. E aí, crianças, o governador permitiu e autorizou que ele fosse crucificado. Olha só, entregaram uma cruz muito pesada para Jesus, uma cruz de madeira muito pesada, para que ele carregasse até um monte chamado Gólgota. E lá nesse monte, eles colocaram Jesus na cruz. Mas para colocar Jesus na cruz, sabe o que usaram? Não só amarraram ele, não. Eles usaram pregos enormes para pregar as mãos de Jesus e os pés naquela cruz. Imagina só, o corpo já estava todo machucado, a cabeça daquela coroa, o corpo todo ensanguentado, e ainda fizeram isso com Jesus. Pregaram ele numa cruz com pregos. Era sexta-feira, crianças. A sexta-feira foi muito difícil. Os discípulos naquele momento, as amigas de Jesus, os amigos de Jesus choravam muito. Jesus, até um certo ponto, na cruz ainda, quase não aguentando mais de tanta dor, ele deu um grito para falar mesmo com Deus o Pai, e ele disse assim: está consumado, pronto. Ele queria dizer assim: está feito, acabou.
E aí entregou a Deus o espírito dele. E depois de um último suspiro, ele morreu naquela cruz. Olha só, crianças, depois de tanto sofrimento, um homem que só tinha feito o bem, né? Que teve uma morte muito injusta. Muitos daqueles discípulos e dos amigos de Jesus se lembraram que há muitos anos atrás um profeta tinha dito que o Messias viria, mas que seria morto numa cruz e que seria crucificado. E aí, crianças, a Bíblia diz que quando aquilo aconteceu, quando Jesus morreu, ainda era dia, mas o céu se fechou, ficou tudo escuro, a terra estremeceu. Olha só, era como se Deus estivesse dizendo para as pessoas que estavam lá naquele momento: pronto, eu aceitei o sacrifício dele, um homem perfeito, um homem que nunca tinha feito nada de errado, mas eu aceitei o sacrifício dele para que vocês pudessem estar comigo, para que vocês pudessem me amar, para que vocês pudessem entender o meu amor, para que vocês estivessem perto de mim, para que vocês me conhecessem. E assim foi, crianças. Mas aqueles soldados eram tão maldosos, que Jesus ali já morto, eles pegaram a capa de Jesus, que estava com ele, quando ele estava carregando a cruz, pegaram a capa, pegaram as coisas dele e ficaram fazendo piada, ficaram fazendo como se fosse um jogo para sortear quem iria ficar com as roupas do rei dos judeus. Ficaram zombando e fazendo todo tipo de bagunça com as coisas que eram de Jesus. E aí, crianças, como se não bastasse todo aquele sofrimento, eles queriam confirmar se Jesus estava morto mesmo. E aí, sabe o que fizeram? Eles pegaram uma lança e passaram essa lança no lado de Jesus, enfiaram ela no lado do corpo dele, para confirmar se ele realmente estava morto. E daquela lança enfiada no corpo dele, do corpo dele saiu água e sangue. Então, olha só, eles fizeram muitas maldades com Jesus, não é verdade? Jesus já morto ali, e eles ficaram lá zombando e gritando zombaria sobre Jesus. Crianças, tinha um homem que se chamava José de Arimateia. Esse homem era um homem rico, e naquele tempo, quando as pessoas morriam, eles não era como hoje, que colocava a pessoa morta num caixão e enterrava aquele caixão. Não, eles colocavam os mortos como se fossem numas cavernas. E aí José de Arimateia tinha uma caverna que nunca tinha sido colocado nenhum morto lá. E aí José de Arimateia pediu para o governador para pegar o corpo de Jesus e para colocar ele lá. E o governador autorizou. Ele então pegou um pano, um linho, dos mais bonitos que ele tinha, e embrulhou o corpo de Jesus naquele linho e colocou naquela caverna. O governador tinha dito que eram para soldados ficarem lá, de vigia, porque ele disse assim: as pessoas, os sacerdotes, muitas pessoas que estavam lá que não gostavam de Jesus e que ficaram felizes com a morte dele, falaram assim: olha, deixem guardas lá, porque os discípulos deles e outras pessoas já tinham dito que ele poderia ressuscitar, que ele ressuscitaria, ele viveria de novo. Então coloque guardas lá. Por quê? Porque se tentarem roubar o corpo de Jesus para falar que ele viveu, que ele ressuscitou, os guardas estarão lá e não vão deixar. Crianças, mas olha só, o domingo chegou. Domingo bem cedo, Maria e algumas amigas foram até a caverna, a sepultura, para levar perfumes, especiarias que eles tinham o hábito de passar no corpo das pessoas que estavam mortas. Quando elas chegaram lá com esses perfumes, com essas coisas para passar no corpo de Jesus, qual a surpresa delas? A pedra que fechava a caverna não estava no lugar, estava afastada. Os soldados que estavam lá vigiando a caverna estavam imóveis, eles não conseguiam se mexer. E aí, 2 anjos apareceram para elas. E elas ficaram até assustadas com a presença daqueles anjos que brilhavam muito. E aí, eles falaram para elas assim: o que vocês vieram fazer aqui? Por que vocês estão procurando no lugar dos mortos quem está vivo? Jesus não está morto, ele ressuscitou, ele vive como ele prometeu a vocês. Vão, corram e contem para os outros.
Maria e aquelas amigas correram para falar para os discípulos, para os outros, que Jesus estava vivo, que assim como estava escrito nas Escrituras, que ele não ficaria morto, ele ressuscitaria ao terceiro dia. E assim aconteceu, crianças. Jesus ressuscitou, ele vive. Ele não ficou nem pregado naquela cruz, nem morto naquela caverna. Ele ressuscitou. E o amor dele por nós é imenso. Ele provou com a morte na cruz, vivendo todo aquele sofrimento que ele viveu, que Deus, o Pai, nos quer assim pertinho dele. Ele quer nos conhecer, ele quer que nós o conheçamos, ele quer viver uma vida bem juntinha de nós, nos ensinando, nos alertando, nos consolando, nos trazendo paz em momentos difíceis, em momentos que a gente não consegue ter alegria, ter paz. É ele que faz isso por nós e por isso ele precisou cumprir essa missão que ele veio fazer quando ele estava aqui na Terra. Esta é a verdadeira história da Páscoa. A gente pode comer o ovo de chocolate? Pode, não tem problema nenhum. A gente pode até brincar de caçar ovos coloridos, de lembrar do coelhinho. Podemos, mas como eu disse para vocês, isso aqui é folclore, não é verdade, não aconteceu, né? É folclore para a gente brincar com a nossa imaginação. A gente só não pode deixar a verdadeira Páscoa ficar escondida no meio de tantos ovos de chocolate, no meio de tanto folclore. O que Jesus fez por nós foi algo muito precioso, não é verdade? Entregar a vida dele por amor a nós. Então, que nós possamos nos lembrar disso. Toda Páscoa, todo ano, desde o início da semana, a gente pode se lembrar. É isso que ele quer de nós, que nós sejamos imitadores dele. Assim como ele amou a todos, amou e ensinou tantas coisas, nós também devemos fazer. Servir, amar o nosso próximo, cuidar das pessoas e amar. É isso que ele quer de nós. Bom, crianças, terminamos a nossa história de hoje. Foi muito bom contar essa história para vocês. E agora vocês vão acessar o link para a receita da Tia Lu. Hoje tem outra receita e uma receita especial de Páscoa, tá bom? Um beijo e até a próxima!